Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. A história que eu vou te contar hoje se passa séculos atrás, no ano de 1709. Se hoje as baixas temperaturas no sul do Brasil são surpreendentes para nós, imagine como deve ter sido para os europeus, que na época passaram pelo inverno mais frio em 500 anos. Tudo aconteceu, literalmente, de uma hora para outra, no início de 1709, na noite do dia 5 para o dia 6 de janeiro. Desde então, uma severa onda de frio foi acompanhada por tempestades de neve repentinas e geadas praticamente intermináveis, que não só fizeram a população passar fome, como também causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Só na França, por exemplo, o número de fatalidades chegou a 600 mil. No meio desse cenário, a parte mais intrigante é que a verdadeira natureza do que aconteceu naquela época continua sendo um grande mistério científico. Para a população da Inglaterra, esse momento ficou marcado na história como The Great Frost, a Grande Geada. Enquanto os franceses se lembram de outra forma como Le Grand Hiver, que seria o Grande Inverno, nomes que especificamente indicam o tamanho do problema. Da Inglaterra até a Rússia, a população não sentiria o clima aquecendo pelos próximos 3 meses. No início de janeiro, a neve começou a cair e não parou mais, até que em 2 semanas toda a Europa estivesse coberta de gelo e a temperatura chegasse a 20 graus negativos na França. Se até hoje em dia um cenário como esse seria assustador, e olha que a tecnologia nos permite saber uma estimativa de como vai ser o tempo amanhã. Imagine só como foi no início do século XVIII. Antes mesmo que essa queda de temperatura fosse vista como um grande problema, milhares de pessoas já tinham perdido suas vidas pela hipotermia. E o mesmo pode ser dito sobre os pobres animais, que morreram congelados enquanto dormiam. Nesse cenário, a população de Paris foi uma das que mais sofreu, já que a cidade não recebeu abastecimento externo por 3 meses. E não pela falta de organização, mas sim pela calamidade da situação. A neve bloqueou estradas por toda a Europa, principalmente na França, e os rios Tamisa, Garonne e Ródano congelaram a ponto de ficarem com um gelo de 28 centímetros de espessura. No final, esse cenário até ajudou que carroças com provisões se locomovessem, mas o frio era intenso demais para que isso fosse feito de maneira efetiva. As histórias são de que, em cidades que as provisões não chegavam, os moradores sucumbiram ao desespero e queimavam seus móveis para conseguirem se aquecer. Nem mesmo as árvores teriam aguentado o frio, e não se escutava mais os sinos das igrejas, visto que acabaram rachando ou quebrando. Aqueles que tinham adega em casa viram o vinho congelar. Dos mais ricos aos mais pobres, a carne, o pão e o restante das comidas praticamente viraram gelo. Conforme explicou a National Geographic, apenas as bebidas mais fortes, como uísque, vodka e rum, continuaram líquidas. Mas isso não ajudaria a população a segurar as pontas, você não concorda? Na Alemanha, as fontes termais congelaram, da mesma forma que os canais de Amsterdã e Mar Adriático, Báltico e os lagos da Suíça. No caso do Mar Báltico, o congelamento durou em torno de 4 meses. Mas se engana quem pensa que foram apenas os mais pobres que passaram por dificuldades durante o grande inverno. Os mais ricos perceberam que os anos em que passaram construindo grandes mansões e palácios não os prepararam para um problema desse tipo. As residências eram pensadas para valorizar a decoração e não a praticidade como um todo. Palácios com janelas grandes, altas e imponentes impressionavam quem
As observava de fora, mas não ajudava a barrar a entrada do frio. Quando estava hospedada em Versalhes, a duquesa de Orleans escreveu uma carta para um parente, dizendo que não conseguia descrever o frio e que no momento em que escrevia, estava toda coberta por casacos em frente a uma lareira e ainda assim continuava tremendo. Durante o grande inverno, 6 ondas de frio atingiram o continente, fazendo com que as temperaturas despencassem todas as vezes. Em março, na época em que as árvores já tinham morrido e o solo estava congelado, o gelo e a neve tiveram um momento de derretimento que poderia significar boas notícias para a população. Só que foi o contrário. Com o derretimento, regiões se tornaram palco de severas inundações, que não só prejudicaram as safras, como ainda permitiu que a fome continuasse. E percebendo que seria preciso literalmente lutar para sobreviver, a população deu início às revoltas para chegar ao dia seguinte. Entre os meses de fevereiro e junho daquele fatídico 1709, o portal francês sobre história pontua que só a França foi palco de cerca de 155 casos de rebelião. E você já deve imaginar o motivo, não é? Fome, habitantes famintos, assustados com a possibilidade de morrer, invadiam qualquer residência, sobretudo instituições religiosas e castelos. Esses, afinal, eram os lugares em que provavelmente teria mais comida. Ainda segundo o portal História, uma carta da princesa Isabel Carlota do Palatinado dizia que a fome era tão severa que as crianças se devoravam. Se isso foi só uma força de expressão ou estava acontecendo literalmente, é difícil dizer. Mas o fato é que a devastação não só causou prejuízos em 1709, mas também nos anos seguintes. Uma análise do The Guardian mostrou que o PIB da Inglaterra caiu 23% e o país só foi voltar a ser como estava antes do Grande Inverno 10 anos depois. E olha que eu nem mencionei as doenças que se espalharam pelo continente europeu naquela época. No final de 1708, Roma foi palco de uma epidemia de gripe que se espalhou facilmente em meio ao frio e à fome de 1709, a ponto de se tornar uma pandemia até 1710. Sem falar da peste levada pelo Império Otomano através da Hungria. O rei Luís XIV até preparou doações de pães e obrigou que o restante da aristocracia seguisse seu exemplo. Mas a calamidade era tão assustadora que essas ações foram quase irrelevantes. É por isso que até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas sucumbiram à fome, frio, doenças, revoltas e até mesmo quantas tiraram a própria vida no meio do desespero. Cerca de 600 mil mortes apenas na França. Uma verdadeira tragédia difícil de imaginar. E mais ainda, de se explicar como e por que aconteceu. Segundo o National Geographic, não existe apenas uma teoria que explicaria o fenômeno, mas várias. Desde ações vulcânicas até um período conhecido como Mínimo de Maunder, que durou de 1645 a 1715, dizendo a NASA que nesse período houve menos atividade na superfície do Sol, com menos manchas solares e, consequentemente, menos energia liberada. Isso, por si só, teria impactado diretamente nos padrões climáticos da Terra, sobretudo nos sistemas de baixa e alta pressão. E se esse fosse o caso, isso teria acontecido com mais força no ano de 1709. Mas nem todos os cientistas concordam que essas pequenas mudanças no Sol pudessem trazer tantos impactos no clima daquela época. É por isso que existe a possibilidade de que os vulcões também tenham alguma responsabilidade pelo Grande Inverno. Segundo a BBC, tudo poderia ter começado cerca de 4 séculos antes, a partir de uma série de erupções vulcânicas no final do século XIII. No total, ao menos 3 vulcões poderiam ter culpa no cartório. Santorini, que fica ao sul do Mar Egeu,
Vesúvio, em Nápoles, e Teide, no arquipélago das Canárias. As erupções teriam enchido a atmosfera do planeta com detritos que seriam o suficiente para refletir mais energia solar. Uma vez que isso aconteceu, as baixas temperaturas teriam causado o aumento das calotas polares e, consequentemente, a temperatura continuou diminuindo com o passar dos anos. Infelizmente, é uma ideia que fica apenas no campo das hipóteses e que poderia muito bem ter combinado com um mínimo de Maunder para gerar o grande inverno. Uma outra possibilidade é que o planeta ainda guarda muitos mistérios e nós ainda não entendemos totalmente a complexidade dos modelos climáticos. Assim como existem imprevistos na vida, a calamidade de 1709 pode ter sido apenas um episódio fora da curva na história da Terra. O que você acha que pode ter acontecido, hein? Me diz nos comentários a sua teoria. E não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!